Boa tarde a todos. Meu nome é Editon e nós vamos conversar agora, no início da tarde, sobre o momento que nós vivemos. Vivemos um momento na sociedade em que a disrupção, modelos disruptivos são regras. Profissões surgem a cada momento e estudos apontam que quase metade das profissões nos próximos 20 anos ou serão extintas ou sofrerão profunda modificação. E isso causa uma reflexão em todos nós, né? Eu vejo na sala, nós temos aqui millennials, X, Y e outras gerações, e todos esses movimentos de mudança em cada um de nós causa perplexidade e curiosidade. E a palestra vai ser nessa linha, para nós refletirmos um pouco o momento que vivemos. Nós estamos na quarta revolução industrial, tema muito batido, né? Cada revolução industrial fez com que o homem modificasse a forma de produção, a forma de relacionamento, a forma econômica. E o momento atual é definido como a quarta revolução industrial. Nessa revolução, nós temos uma ampla gama de conexão e muitos dados, né? Profissões que envolvem ciência de dados, análise de dados, florescem, e nossa área municipalista, constantemente percebemos isso no nosso trabalho cotidiano. E dentro desse contexto da quarta revolução industrial, em 2017, o governo federal lança o Plano Nacional de Internet das Coisas. É um documento de acesso público, acho que a última revisão foi feita no final do ano passado, que diz a diretriz para o país nos próximos anos para investimentos nessa área. Nós temos 4 grandes blocos, né? Ficou pequenininho? Nós temos saúde, área rural, agronegócios, indústria e cidades. Nessa questão de cidades, o Plano Nacional de Internet das Coisas determina o avanço do conceito de cidades inteligentes. Cidades inteligentes são cidades conectadas, usando amplamente essa questão da quarta revolução industrial, onde você tem identificação facial, governo eletrônico e todos os outros elementos que permite com que o cidadão interaja com o poder público e entre eles, para que facilite os processos econômicos, de trabalho, etc. A ONU, ano passado, soltou um documento. Nós, em termos de governo eletrônico, que é um dos componentes da cidade inteligente, nós somos o 44º país dentro dos 192, 194 que compõem as Nações Unidas, né? O Brasil tem muito ainda a avançar nessa área. Por exemplo, o governo federal tem várias áreas que já têm acessos digitais através de internet das suas aplicações à população, mas o grande problema que nós vivemos hoje é a conexão dessas aplicações. Vou dar um exemplo. Todos os senhores aqui já devem ter acessado o ECAC da Receita Federal. Quando você acessa, você tem um cadastro, você usa um CPF, etc. Esse mesmo cadastro, esse mesmo acesso não permite que se acesse, por exemplo, aqui em São Paulo, a nota fiscal eletrônica, para saber se vocês têm pontos, etc. Então, essa conexão entre serviços de governo ainda é muito ruim, ainda não existe, né? Então, nós temos muito a avançar. E em nível municipal, nem se fala. Muitos municípios, às vezes, o cidadão não consegue pagar uma conta, por exemplo, com cartão de crédito, como Brasília recentemente fez, via internet. Tem municípios que você paga um débito de natureza tributária hoje com um cartão de crédito. Então, não há necessidade de você ir até um poupa-tempo, até uma praça pública para fazer isso. Eu vou provocar aqui a discussão de 2 cases que eu acho muito interessantes. Primeiro é a Estônia, ex-União Soviética, no início dos anos 90, um país de pouco mais de 2 milhões de habitantes, pequeno, sem nada, em termos de riqueza natural, e resolve fazer um amplo processo de governo digital. Hoje a Estônia é caso mundial de ter um dos melhores sistemas de governo digital do mundo. Tanto é que, se um dos senhores quiserem, pode abrir uma empresa na Estônia, receber no Brasil toda a documentação e a sede da empresa vir digitalmente é na Estônia.
Então é um caso de muito sucesso. E a Dinamarca? A Dinamarca é um caso muito interessante, que eles começaram o processo de governo digital com duas grandes frentes. Quais seriam? Primeiro, todo o serviço público, se o cidadão for acessar em termos digitais, ele é acesso único, como se fosse um eCPF. Então a pessoa ia acessar o ente local, o ente nacional, acesso único. E o segundo, era um local, digitalmente, que era uma espécie de domicílio eletrônico para tudo. Então, por exemplo, a concessionária pública de energia quer notificar o consumidor, era naquele local. O poder público quer fazer uma notificação tributária, é naquele local. Então, toda a interface do cidadão com serviços públicos e com serviços de natureza pública tinha um local específico para ele ser citado. Esses dois movimentos permitiu que a Dinamarca conseguisse, já no primeiro ano, uma economia de 2% do PIB. Se a gente trouxer isso para a realidade brasileira, nós estamos falando de mais de 120 bilhões de reais com PIB de 6 tri e alguma coisa. Então, é um valor significativo. Lógico, outras medidas foram tomadas nos dois países e hoje eles são referências mundiais em governo digital. Né? Então eu costumo dizer que às vezes a gente precisa parar um pouquinho de pensar. A questão reformista é muito importante, mas nós temos muito ainda a caminhar em vários aspectos de oferecer digitalmente ao cidadão um sistema simplificado, sistema único, né? Então o cara vai acessar, por exemplo, a concessionária de água, ele tem que criar um cadastro, vai acessar a concessionária de energia, outro cadastro, Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, é uma panaceia de sistemas que ele tem que acessar e não há uma unicidade entre eles. E dentro desse conceito de governo digital, cidade inteligente, IoT, qual é o elemento fundamental que nós temos a observar? É o capital intelectual. Somos nós. Né? Costumo dizer que muitas vezes o gestor se preocupa em comprar máquinas, equipamentos, sistemas, e aí quando você faz a pergunta ao gestor e quanto ele está investindo em capacitação nas pessoas, ele olha para você com aquela cara de interrogação e diz, mas o curso já vem com o sistema, ou o curso já vem com o equipamento. Né? A gente ouve recentemente do governo federal falando, vou investir em tecnologia, mas a tecnologia passa necessariamente pelo capital intelectual, que são as pessoas. Né? Até agora, no ponto tecnológico que nós estamos na nossa sociedade, o computador não vai lá sozinho e faz as coisas, precisa de uma pessoa programando, dando toda a lógica, etc. Eu trouxe esse dado que é muito interessante. Se eu não me engano, a Secretaria de Gestão do Governo do Estado de São Paulo agora foi extinta na gestão Dória. Acho que foi unificada, planejamento, gestão, fazenda e tal. E eu trouxe esse dado de 14 a 18. Olha só que interessante. A pasta, em 14, tinha um orçamento aproximado de 653 milhões. Tecnologia da informação, essa rúbrica que eu coloquei ali, é a rúbrica do portal de transparência, da LOA, né, de 2014. Em tecnologia da informação, desse valor total, foi investido 3%. 3%. Então, equipamentos, sistemas, toda aquela parafernália. E nas pessoas? 0. Aí, em 2015, nós temos aí 1.326 bilhões. Quanto que investiu em equipamento e máquinas? 1%. E nas pessoas? 0. Então, as pessoas, novamente, o capital intelectual, o gestor ignora essa situação. É como se as máquinas entrassem no ambiente de trabalho e sozinhas fizessem alguma coisa. Mas precisa de quem? Das pessoas. Em 2016, a coisa melhorou um pouquinho, ó, inverteu. 2 bi de rúbrica para pasta, 0,76% dos 2 bi, 3,22. Em 17, 8%, 0,98%, e 2018, 0,36%. Mas veja só que interessante. Quando a gente vê o gestor, né, todo mundo falando, precisamos investir, precisamos melhorar, nunca na cabeça dele passa a questão do aspecto do capital intelectual. E se passa, fica no discurso. Porque da LOA, de 14 a 18, uma pasta que deveria ser, se a gente pegar o decreto de fundação da pasta, se eu não me engano, diz que a pasta de gestão é aprimoramento, desenvolvimento, projetos inovadores no Estado, na época que ela existia. Né? Se eu não me engano, a BEC ficou um tempo lá, a Bolsa Eletrônica de Compras estava na gestão, depois saiu. Quer dizer, é uma pasta que tem na sua essência a inovação. E essa pasta da essência da inovação trata capital intelectual dessa forma.
Bom, Peter Drucker tem essa frase na questão da inovação, e eu gostaria até de apimentar a discussão do seguinte: quando falamos em inovação, falamos em tecnologia. Quando falamos em tecnologia, nós falamos em pessoas capacitadas, com programas de capacitação, de forma contínua, constante, consistente, né? A gente vê muitas vezes o gestor provê uma rúbrica de R$1 milhão para treinamento, e aí ele fala, vai lá, pega esse dinheiro, vai lá no Nordeste, vai lá no Sul passear. Não é isso, é para capacitar, para estruturar um plano de trabalho para capacitar as pessoas, prepará-las, seja na educação formal, em graduação, pós-graduação, cursos, eventos, palestras, como essas que os senhores estão participando, entendeu? Isso constante, dentro do programa de trabalho. Desculpa. Bom, e qual que é a proposta final dessa nossa apresentação para mudar? Eu coloquei essa escada com o pessoal correndo, e é justamente para a gente pensar. Bom, estando num ambiente altamente legalista, o que eu penso? Nós poderíamos colocar, da mesma forma que nós temos no 65 da Constituição, Plano Anual, LDO, LOA, colocar o Plano Nacional de Capacitação. Vamos exigir isso. É um anexo lá, não tem um anexo de riscos fiscais, metas fiscais. Não, vou ter o plano. E isso como crime de responsabilidade se não for cumprido. Nossa, mas você está sendo muito legalista. Não, gente. Se a gente não interpretar isso de uma forma séria e capacitar as pessoas... Se você, por exemplo, conversa com alguém que trabalha numa startup, qual que é a primeira coisa que ele fala? As pessoas são diferencial. Tecnologia hoje é commodities. Tecnologia hoje, o custo de aquisição é baixo. O que diferencia a tecnologia aplicada num lugar e no outro? As pessoas. Então, se a gente não tiver isso de forma estruturada, constante, porque, infelizmente, essa rúbrica não aparece. Você capacita, você fala, o pessoal está indo viajar, está indo passear. Não, não é isso. Tem que mudar essa cultura. A pessoa está aqui dentro, ouvindo, talvez a absorção não seja 100%, mas ela está tendo contato, ela está sendo provocada, está saindo da zona de conforto. Mesmo um evento gratuito como esse, ela teve custo de deslocamento, eventualmente alguns senhores vão ter custo de estadia, né? Então é importante ter isso dentro da cultura do ente público, seja ele federal, estadual ou municipal. Não sei, teve modificação, mas o nível federal tinha a ESAF, a Escola de Administração Fazendária, a FASESP aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, centros de capacitação constantes, estruturados, que obriga o servidor ou o gestor a participar. E dentro desse plano, até eu ouso falar uma coisa, falar o seguinte: todo servidor dessa secretaria tem que passar por X horas de capacitação por ano. Quando eu trabalhei na FASESP, na Escola Fazendária de São Paulo, tinha um programa, o secretário determinava, na época era o Mauro Ricardo, X horas para cada servidor. E aí a gente fazia o plano de trabalho e cada servidor parava, e ou EAD ou presencial na escola, e fazia esse curso. Quem é aqui do estado sabe o plano de capacitação que tem até hoje. Então isso tem que ser uma coisa cultural, constante, e não qualquer coisinha. Apertou o orçamento, contingenciou, onde vai contingenciar? Nisso. Bom, então para finalizar... eu queria falar um pouquinho do blog. O blog é um projeto de quase 3 anos. O Alberto Macedo é um dos editores que estava aqui. O Rafael, o Roberto Tauil, lá de Niterói. O Miqueias, também de Joinville. Eu participo. E é um projeto que a gente tem um espaço, é uma página bem simples, tá em cima da aplicação de WordPress. Nós temos como missão distribuir pílulas de informação. Então, às vezes nós publicamos provocações em várias áreas, discussões, às vezes, do dia a dia nosso mesmo, dos editores. Às vezes os colegas propõem pautas, né? Nós temos aí uma média de 2 a 3 postagens dia. Hoje nós estamos com acesso de mais ou menos 600 pessoas por dia, 80, 90 municípios acessam. Caso quiserem visitar o projeto, é só acessar a página que eu coloquei ali. Se inscreve gratuitamente, não tem nenhum custo. Pode mandar e-mail, conversar com a gente produz, às vezes, dentro da nossa agenda, a gente produz os posts solicitados. Tem uma parte também lúdica, que a gente tem um chargista aqui de Araraquara que produz umas charges brincando um pouquinho de final de semana, né?
E essa é a ideia, a gente tentar compartilhar esses conhecimentos, fazendo através de uma técnica, né, de andragogia, que é as pílulas de conhecimento, né? Andragogia é a ciência que capacita, que treina adultos, né? Pedagogia para crianças. Então a gente tenta, através desse projeto, ajudar os colegas através de informação qualificada, né? Tem a parte de mídia também, que às vezes a gente pega notícias, tenta fazer um clipe qualificado das informações de gestão municipal, né? Nacional, local, e é isso, tá? Eu queria aproveitar os meus minutos finais. Nós fizemos uma promoção no blog e 5 colegas se inscreveram e a gente vai agora dar um caderninho de anotação para eles, tá? Eu vou falar o nome deles aqui, tem que estar presente para ganhar, tá? Rafael Bernardo, tá no auditório? Não? Celso Bazzoni, cadê o Celso? Ô Celso, vem aqui. O Luiz Fernando Costa Pinto, está presente? Não? Carlos Francisco Galdino da Silva. Por favor, Carlos. Essa promoção, você era assinante do blog, falava que vinha no evento, ganhava essa caderninho de anotação, que é uma agenda, tá bom? Obrigado pela presença. O ano que vem nós vamos repetir de novo e devemos aumentar os brindes. Obrigado. Tá, obrigado. Essa agenda teve patrocínio da Smar, tá? Então, como o blog não tem fins lucrativos, a gente teve esse patrocínio da Smar e agora a gente faz isso. O Carlos Francisco Galdino da Silva está aí. O Carlos Alberto dos Santos Teixeira Maia está aí também ou não? Não? Então tá bom. Gente, agradeço a atenção. Quem quiser conhecer o projeto é aberto a todos. Depois, se quiser me interpelar para a gente conversar, eu deixo o meu contato. Quiser sugerir pautas, a gente pode produzir as pautas, tá? E amanhã o Rafael, que é um dos coordenadores do Sindaf São Paulo, na Fisco, vai estar aqui também, se quiser conversar com a gente, tá? Muito obrigado e bom evento a vocês. Boa tarde. Muito obrigada.